Ok. Sexta questão. Leia o texto abaixo. Significa que a Constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos. Esse é um trecho do livro do José Afonso da Silva, o curso de Direito Constitucional Positivo. E essa questão trata sobre o princípio da supremacia da Constituição. Sobre o princípio da supremacia da Constituição tratado no texto, é correto afirmar: letra A. Somente no caso de rigidez constitucional pode-se falar em supremacia da Constituição, em virtude da hierarquia formal entre as normas constitucionais e infraconstitucionais. Letra B. A superioridade formal das normas constitucionais em relação às demais normas do sistema jurídico existe tanto nas constituições rígidas como nas flexíveis. Letra C. A rigidez constitucional que decorre da maior dificuldade para a alteração do seu texto em comparação com das demais normas do sistema jurídico não guarda relação com o princípio da supremacia da Constituição. E letra D. Em consequência do princípio da supremacia da Constituição, as normas posteriores à promulgação da Constituição serão revogadas quando forem incompatíveis com os mandamentos constitucionais. Na visão de vocês, qual é a alternativa correta aí, com base na ideia de supremacia da Constituição e com base no texto do José Afonso da Silva? Exatamente. Quando falamos em supremacia da Constituição, lembrem-se, né, que a gente fala da questão da associação, né, da relação entre Constituição rígida e Constituição suprema. Então, só há supremacia da Constituição nos países que seguem o modelo da Constituição rígida, porque aí é que vai ter essa questão da hierarquia entre normas constitucionais e infraconstitucionais. Então, a alternativa correta é a letra A, né? Nos países que seguem o modelo da Constituição flexível, como Inglaterra, né, Reino Unido, Nova Zelândia, Israel, o modelo deles é o modelo de supremacia do parlamento. Como eles não têm Constituição escrita, acaba que é a Constituição não é escrita, é a Constituição material, então eles precisam de um poder, né, de algo que seja supremo. E aí, no caso deles, eles optam por um poder que seja superior aos demais, e aí, no caso, é o poder legislativo por meio do parlamento. Então, a sexta questão tem como alternativa correta a letra A. Sétima questão, essa foi uma questão de auditor fiscal da Cefaz do Ceará, né, Secretaria da Fazenda do Ceará, e ela era de aquela certa e errada, né, e tal. E aí eu adaptei para deixar num formato mais parecido com a nossa prova, né, com as alternativas. Então, sobre as normas de eficácia plena, contida e limitada, marque a única opção correta. Esse assunto a gente viu lá também em supremacia. Letra A. Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, o legislador constituinte fixa rol restritivo para a atuação discricionária do poder público. Seus efeitos são diretos e imediatos, como é o caso do habeas corpus e do habeas data. Letra B. Sabendo-se que o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, é correto afirmar que o trecho atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer indica tratar-se de norma constitucional de eficácia contida. Letra C. As normas constitucionais classificadas como de eficácia contida possuem aplicabilidade imediata sobre todos os seus aspectos, dispensando qualquer regramento infraconstitucional. E letra D. As normas constitucionais do artigo 5º da Constituição de 88 são, em geral, normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Então, aí na visão de vocês, qual seria a alternativa certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D?
essa aqui acaba levando àquela alternativa, àquela resposta clássica, né? Eu já disse a vocês aqui nas aulas que o artigo 3, o artigo 5º, inciso 13, quase sempre aparece aí nas questões de concurso, né? E aí acaba que a alternativa correta é a letra B de novo aqui, né? A letra B, que trata da liberdade de exercício de trabalho, ofício ou profissão. Como a gente viu nas nossas aulas, né? Esse é um exemplo claro de norma de eficácia contida, né? Então, o artigo 5º, inciso 13, trata dessa questão da eficácia contida. Então, a profissão que não tiver lei regulamentadora vai ter ali já a sua proteção constitucional total. E aquela profissão que tiver lei regulamentadora, aí é preciso ter a norma constitucional que vai ser aplicada junto com a lei, que é o caso, por exemplo, da nossa profissão dos advogados, que a gente tem essa lei, né, que é o Estatuto da Ordem, e aí a gente tem que seguir o que está escrito lá no Estatuto da Ordem, inclusive para ingressar na advocacia, que é preciso passar no exame de ordem, que tem lá as 2 etapas, né? A primeira fase, com as provas fechadas de múltipla escolha, e a segunda fase, que é a prova discursiva, e para se fazer a petição, né? Então, a letra B acaba sendo a alternativa correta aqui, né? No caso da letra A, né, está se falando em norma de eficácia limitada, efeitos diretos e imediatos, não, né? As normas de eficácia limitada são sempre de aplicabilidade imediata, né? Indireta, restringida, né? Mediata. Então, são normas que não têm essa aplicação direta e imediata. Na letra C, as normas de eficácia contida, elas têm o regramento infraconstitucional. Não é obrigatório, mas devem ter, né? Não vai dispensar qualquer regramento. As que dispensam qualquer regramento infraconstitucional são as de eficácia plena. E a letra D, né, as normas constitucionais do artigo 5º são, em geral, normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata. Lembra lá do parágrafo 1º do artigo 5º que coloca que essas são normas de eficácia geralmente plena, contida, né, e a aplicabilidade é sempre imediata, no caso das normas do artigo 5º. Então, por essas razões, a 7ª questão tem como alternativa certa a letra B de bola, certo? 8ª questão. Considerando a abrangência das normas constitucionais, analise as afirmativas a seguir. Aí são as assertivas, para a gente ver na sequência qual alternativa se encaixa nelas. Então, a primeira assertiva diz o seguinte: o texto constitucional, ao dispor sobre a limitação do poder e ao atribuir uma série de direitos e garantias fundamentais, estabeleceu dispositivos dotados de eficácia jurídica. Mas, em razão da incompletude da Constituição, que não tem como disciplinar todos os interesses e relações da vida, essa eficácia não produz igual grau de efeitos entre as normas constitucionais, que algumas vezes irão requerer a ulterior atividade legislativa para a plena produção de efeitos. É uma descrição resumida do que está na Constituição, né? A Constituição tem ali vários direitos, né, dispositivos que têm eficácia, mas nem todos vão ter eficácia plena, então alguns vão ter a necessidade de regulamentação por parte da lei. Então, a primeira assertiva, né, está correta. A segunda: existem normas constitucionais que, por possuírem plena normatividade desde a sua entrada em vigor, produzirão a integralidade de seus efeitos. O que fez com que a doutrina brasileira estabelecesse uma classificação analisando a eficácia e a aplicabilidade das normas constitucionais, em normas de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata e integral. Normas de eficácia contida, com aplicabilidade direta e imediata, mas com abrangência reduzível, e normas de eficácia limitada. Também está certo, né? A classificação é essa, apesar de aparecer uma abrangência reduzível, mas é a ideia, né, de haver a contida ali, né, de contível, da eficácia contida, mas é essa a classificação também. Então, a 2 está certa. E a terceira, quanto aos direitos e garantias fundamentais, tem-se que o melhor entendimento é o que defende, independentemente da completude normativa dos dispositivos que consagram tais direitos, a presunção da aplicabilidade imediata desses direitos. É isso que tem sido aí o posicionamento mais recente, né, dos tribunais, e essa é a ideia que tem lá no artigo 5º, né, de que há uma presunção de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Então, partindo dessa ideia, temos aí esse concurso que foi de advogado da Prefeitura de Formiga, Minas Gerais. Então, estão corretas as afirmativas, acaba sendo a alternativa certa a letra A. As 3, né, a 1, a 2 e a 3 estão certas, então a letra A está certa aí nessa combinação das assertivas, certo? Aí uma questão lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, feita pela VUNESP.
Lembrando aí, né, do nosso primeiro assunto da segunda prova, que é a Constituição de 67. A Carta Constitucional de 1967, o Ato Institucional número 5 de 68 e a Emenda Constitucional número 1 de 69 representaram um período de anormalidade institucional que se prolongou até a Constituição de 88. Sobre eles, pode-se afirmar que, letra A Carta de 67, cujo projeto foi elaborado pelo governo e que muitos consideram outorgada e não promulgada, manteve a prerrogativa que a Carta de 46 conferiu ao presidente da República para expedir decretos-leis. Letra B. O ato institucional número 5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu da apreciação judicial os atos nele fundados. Letra C. O ato institucional número 5 manteve a competência do presidente da República para decretar intervenção federal nos estados e municípios e a previsão de sujeição do decreto à apreciação pelo Congresso Nacional. Letra D. A emenda constitucional número 1 restaurou as garantias constitucionais cuja suspensão caracterizou o regime de exceção e revogou a prerrogativa do presidente da República de decretar o recesso do Congresso Nacional. Então, com base lá no que a gente viu sobre a Constituição de 67, né, o AI-5 e a emenda número 1, né, que acabou sendo, na prática, uma nova Constituição, qual dessas alternativas está certa? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Exato, né? Se a gente for olhar lá o AI-5, vai estar bem claro, né, que essas garantias que são dos juízes, dos promotores, elas foram extintas na letra B, né? Então, vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade desses servidores acabou com o AI-5 e excluiu-se de apreciação judicial os atos nele fundados, né, no AI-5. Então, o AI-5 tinha o presidente, né, que aplicasse ali o AI-5 tinha total liberdade de aplicar o que estava ali e não haveria discussão judicial sobre possíveis irregularidades. Então, era essa a ideia, né, da ditadura militar nesse período, principalmente nos quase 10 anos de vigência do ato institucional número 5. Então, a nona questão, a alternativa correta é a letra B de bola. 10ª questão, concurso mais antigo, mas vale aí para mostrar essas alternativas, né? Foi o concurso para analista judiciário lá do TJ, daqui do TJ de Alagoas. Com relação ao poder constituinte no sistema constitucional brasileiro e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 88, assinale a opção correta. Letra A. Segundo a doutrina, o federalismo nacional é simétrico, dada a homogeneidade dos entes federativos. Letra B. A CF, né, a Constituição Federal, atribui expressamente às assembleias legislativas e às câmaras municipais o exercício do poder constituinte derivado decorrente. Letra C. O poder constituinte originário é autônomo e tem natureza pré-jurídica. Letra D. O poder constituinte derivado revisor não está vinculado ao poder constituinte originário, razão porque não é um poder condicionado. E letra E. A garantia do desenvolvimento nacional consiste em fundamento da República Federativa do Brasil. Qual seria, então, a alternativa correta aí dessa questão? Exatamente, né? Letra C. O poder constituinte originário é autônomo, como a gente já viu, não está subordinado a nenhum poder, e do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista positivo, como a gente já viu naquelas correntes, ele teria natureza pré-jurídica. Então, nada impede que o poder constituinte tenha essa natureza pré-jurídica, né? Porque para o positivismo, né, o poder constituinte no sistema constitucional brasileiro, princípios fundamentais, sob esse ponto de vista, teria uma natureza anterior ao direito, e aí esse poder, quando está devidamente instalado, estabelecido, aí sim ele passa a ser o direito, já que ele vai criar a Constituição, né? Ele é o poder responsável por elaborar a Constituição, né, diante daquelas mudanças que o país vê como necessárias, que o povo, né, isso pensando na democracia, as mudanças que o povo entende como necessárias e que levaram, então, ao surgimento do poder constituinte.
né, para a Assembleia Constituinte, para a criação e elaboração do texto constitucional. Então, aí, essa questão tem como alternativa certa a letra C. E a nossa última questão foi também um concurso da mesma época, né, 2012, promotor também aqui do MP de Alagoas, feita pela Carlos Chagas. Determinada lei complementar federal, que entrou em vigor em 1990, passa a ter conteúdo incompatível com uma emenda constitucional que promulgada e publicada em 2011, entrou em vigor na data da sua publicação. Referida emenda constitucional, submetida a controle de constitucionalidade concentrado, é declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, continua ali, valendo, produzindo efeitos, sendo aplicada. Neste caso, a lei complementar federal, essa de 90, que foi ali, né, teve conteúdo incompatível com a emenda de 2011, ela é o quê? Vamos às alternativas. Continua gerando efeitos no ordenamento jurídico, os quais só podem ser sobrestados se resolução do Senado Federal suspender sua execução no todo ou em parte. Letra B. Deixa de gerar efeitos a partir da publicação da emenda constitucional. Letra C. Sofre desconstitucionalização, deixando de gerar efeitos a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que declara a constitucionalidade da referida emenda constitucional. Letra D. Continua gerando efeitos no ordenamento jurídico, os quais só podem ser sobrestados por meio do reconhecimento de sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso ou concentrado. E letra E. Sofre repristinação, deixando de gerar efeitos a partir da promulgação da emenda constitucional. Essas alternativas elas vão misturando tanto aquela parte do direito intertemporal que a gente viu, né, desconstitucionalização, repristinação, recepção, como volta lá para a supremacia, sobre como funcionam aí as decisões do Supremo e sobre aquele princípio da presunção da constitucionalidade dos atos normativos. Tendo em vista esses pontos, né, que foram vistos aqui, que eu estou lembrando a vocês, qual seria, então, aí a alternativa correta? Letra A, letra B, C, D ou E? Dessa vez a resposta não vai ser essa. Vamos lá. Letra A. Não pode ser, porque a lei complementar federal, né, ela não chegou a ser analisada pelo Supremo. Né? Quem chegou a ser analisada foi a emenda de 2011. E aí o Supremo decidiu que ela é constitucional. Então, só poderia haver essa resolução do Senado se houvesse a declaração de inconstitucionalidade da lei pelo Supremo, o que não aconteceu. Então, não pode ser a letra A. A letra B, que vocês responderam aí, também não poderia ser. Por quê? Pelo princípio da presunção da constitucionalidade dos atos normativos, toda lei que está em vigor, toda emenda que está em vigor, a gente presume que ela é constitucional. Então, não tem essa retirada automática de efeitos, né? Então, podem existir, e existem muitos casos, de leis e emendas que estão incompatíveis. Mas, para que isso seja resolvido, é preciso que o Supremo decida pela inconstitucionalidade dessa lei. Então, não ocorre isso, né? Deixa de gerar efeitos a partir da publicação, porque isso seria uma revogação automática, e não acontece isso, né? Para que isso aconteça, é preciso que, para que a revogação, né, a retirada da validade, da eficácia dessa lei existam, é necessário que o Supremo decida pela inconstitucionalidade dela, né, em relação à emenda ou à Constituição. Desconstitucionalização não, porque já é lei, então não está sendo rebaixada, ela já era uma lei e continua sendo uma lei federal. A resposta é a letra D, dado, né? Que ela continua gerando efeitos no ordenamento jurídico, os quais só podem ser sobrestados por meio de reconhecimento da sua inconstitucionalidade em sede de controle difuso ou concentrado. É isso que acontece. Quando tem uma lei incompatível com a emenda, então é preciso que se entre com o processo. E aí esse processo pode ser ali para ser decidido só entre as partes, que seria o controle difuso, ou um processo para decidir de maneira abstrata e geral se a lei está de acordo com a Constituição ou não. E se não estiver de acordo com a Constituição, aí cabe então ao Supremo declarar a inconstitucionalidade dessa norma. É aí que funcionaria, né, a perda de efeitos dessa norma.
E a letra E sofre repristinação? Não, não é o caso, e só pode haver repristinação, como a gente viu, se houver autorização expressa na Constituição ou em outra lei, né, para que haja essa repristinação. Mas não houve aqui revogação automática, então nem pode se falar em qualquer possibilidade de repristinação. Então, a alternativa realmente é a letra D de dado. Certo? Pois bem, então a gente encerra por aqui a nossa revisão, certo? Quinta-feira, então, eu entro, né, aqui no Zoom uns 5 minutinhos antes, né, umas 8h25, só para passar os informes, como eu falei, e aí 8h30 eu libero lá no sistema a prova pelo Forms, Google Forms, e aí vocês vão fazer a prova lá, do mesmo jeitinho que fizeram na primeira unidade. Então, pessoal, estudem aí, espero que a revisão tenha servido aí para vocês lembrarem dos principais assuntos. Claro que não daria tempo de ver tudo aqui numa aula só, né, que a gente viu aí em meses. Então, obrigado aí pela presença e a gente se vê de novo na quinta. Continuem estudando, continuem mantendo foco para terem uma aprovação bem legal aí na prova da quinta. Tchau, gente. Até quinta-feira. Tchau, professor. Até quinta. Até. Boa noite.